Glória a Deus. Como diz o salmista, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, o que seria de nós? Onde estaríamos? Nós estamos na casa do Senhor. Amém. O salmista, no Salmo 139, diz assim, alguns versículos: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus pensamentos. Aleluia. Todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Amém. Glória a Deus. Se não for a mão do Senhor sobre nós, o que seria de nós? Amém, queridos? Glória a Deus. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pastor? Abre a tua Bíblia aí, querido, no livro do Gênesis, capítulo 37. A partir do versículo 10. Aliás, a partir do versículo 22. Aleluia. E para ser mais incoerente ainda, eu vou começar a fazer leitura a partir do 19. Amém? Daqui a pouco nós vamos começar a ler o 37. Então, recapitulando, livro de Gênesis, capítulo 37, e vocês estarão acompanhando a leitura desde o versículo 19, sendo que o texto-chave são os versículos 24. É o versículo 24, melhor dizendo. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova ou num poço. Porém, a cova, o poço estava vazio, não havia água nela. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. E reforçando, e tomaram-no e lançaram-no na cova ou no poço. O tema da mensagem desta noite, querido, é: não fique olhando para o poço. Estudando a vida de José e parando aqui especificamente neste texto, quando os irmãos de José planejaram matá-lo, planejaram acabar com a vida de José, ou tentaram acabar com a história de José.
José era o filho mais novo de Jacó. E por ser o filho da velhice, com certeza era o filho, né, da sua esposa, Raquel. Aquela por qual ele teve que trabalhar 14 anos para tê-la como esposa. E aí, o que acontece? Estava ali José crescendo, e com certeza o pai de José olhava com mais atenção, com mais carinho para ele. Era o filho da sua velhice, e afinal era o filho, né, da mulher que ele de fato amava. Muito obrigado. Há uma tendência quase que natural dos pais, né, amarem o filho mais novo. E o primogênito acaba sofrendo as consequências, vai ter que trabalhar para a família toda, né? E o filhinho mais novo é aquele que tem tudo o que o mais velho não teve. Tudo. O mais velho é maior, então o mais novinho ele faz as coisas para a irmãzinha, para os irmãozinhos, mas vocês têm que ter cuidado com ele, porque é o irmãozinho mais novo, você não está vendo como ele é pequenininho, e ele vai criando asa. Vocês percebem que geralmente o filho mais novo é aquele que traz um pouquinho mais de problema do que os outros. Por quê? Porque tudo que ele quer, ele não pode dar um suspiro que o pai, a mãe já corre para acudir. Então, infelizmente, até mesmo assim, dentro das igrejas, acontece isso. E aí acontece o pior, que os demais irmãos vão ficando, sem perceber, vão ficando com um pouquinho de ciúmes, de inveja do irmão mais novo, porque tudo gira em torno dele. Se os pais vão sair, o mais velho ou a mais velha vai ter que ficar com o pequeno. Então vocês conhecem a história, quem é pai, quem é mãe aqui, e quem é irmão de mais irmão, sabe do que eu estou falando, né? Não preciso deter muito nessa direção. Mas José vai crescendo. Só que José nasceu já com um propósito de Deus para a vida dele. José nasceu com um propósito. Queridos, eu e você já nascemos com um propósito. Cumpre a mim ou a você? Cumpre a mim ou as pessoas cumprirem aquele propósito ou não? Muitos alegam, é falta de sorte. Não, não é falta de sorte. Muitos alegam, eu não tive oportunidade. Não teve oportunidade. Simplesmente vai depender de mim, vai depender de você, vai depender de nós. O cumprimento daquele propósito que Deus estabeleceu. Deus sempre coloca um propósito de vencedor. Tanto é que Paulo escreve que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Então, partindo desse princípio, eu e você nascemos para sermos vencedores. Até mesmo aquele que está lá no campo, querido, na sua rocinha, ele nasceu para ser um vencedor. A rocinha dele é a que tem que produzir mais e melhor. As coisas que ele cultiva vai trazer bênção para ele, se ele fizer de acordo com a vontade de Deus. Assim também, um jovem moço, uma moça que estuda num colégio, não é porque ele não estuda num colégio particular que ele não vai alcançar lugares altos. Ele vai alcançar lugares altos se ele tiver disposição e vontade ali numa escola pública. Ele vai querer alcançar lugares altos se ele entrar numa firma e ali for o faxineiro mais simples dali daquela fábrica. Ele vai chegar no momento que ele vai ser o chefe dos faxineiros. Ele vai ser o chefe daqueles que varrem. Ele vai apenas administrar, desde que ele desenvolva com seriedade o propósito que está na vida dele. E aí nós vemos José vai crescendo. E quanto mais ele cresce, os seus irmãos ficam com mais inveja dele. E um belo dia o pai vem, compra ou manda fazer uma capa toda colorida. E aquela capa colorida ele entrega para José. Amados, até aí não tem nada de errado, porque era o irmão mais novo. Os demais tinham que trabalhar. O José ele cuidava das coisas ali, da ovelha, do rebanho, das coisas menores. E ali aprove o pai. Foi também a oportunidade que o pai teve condições de comprar ali aquela capa.
E às vezes nós ficamos com inveja, querido, quando um irmão, uma irmã tem algo, ganha alguma coisa, nós ficamos com inveja. Ao invés de nós nos alegrarmos com a vitória do irmão, da irmã, parece que nós ficamos entristecidos. Por que não eu e ele? Por que isso não aconteceu comigo e aconteceu com ele? Por que ele casou e eu não casei ainda? Por que aquela mulher ela é amada do esposo e eu não sou amada como gostaria de ser? Nós temos a tendência de sempre entender que o outro está em melhores condições que nós. E nós não olhamos para aquilo que nós já conquistamos. Nós não olhamos para aquilo que já conseguimos adquirir. E aquela situação fomentou mais ainda a inveja, o ódio, o rancor dos irmãos de José. E em certa ocasião, os irmãos dele vão para uma região, e aquela região era uma região povoada de inimigos, e talvez ele estivesse demorando. O pai chama José. Até aqui vocês vê José, né, ali cumprindo o seu papel. Mas antes disso, ocorreram duas situações. Em 2 noites, José teve 2 sonhos. E vocês podem ler aqui nos versículos anteriores, vão perceber isso aí. José sempre, os 2 sonhos dele mostravam que os seus irmãos iriam curvar diante deles. Ou seja, havia 12 feixes, 11 feixes se curvavam diante do feixe, que era o feixe de José. Em outra ocasião, se curvavam, eram as estrelas, o sol e a lua, representando o pai e a mãe de Jacó. Quando ele falou esse sonho para os seus irmãos acharam ruim. Quer dizer que nós vamos nos submeter a você? Quer dizer que você vai reinar sobre as nossas vidas? Como diz, se fosse hoje, você está brincando, né? Como diz, cai na real, isso nunca vai acontecer. E quando ele conta o sonho para o seu pai, o pai chama a atenção dele. Amado, Jacó tiveram experiências tremendas com Deus. Mas parece que por alguns momentos Jacó esqueceu daquilo dele. E Jacó disse: olha, quer dizer que eu e sua mãe, seus irmãos, vamos nos curvar diante de você? E nós vemos aqui, José fica calado. Vocês não veem, nós não vemos José retrucando. E aí vai crescendo, vai desenvolvendo a história. E agora os irmãos dele estão numa região que for levar aí o rebanho para pastar, e o pai, preocupado, disse: José, vai, dá uma chegadinha até lá. Até porque José era o porta-voz do pai, era o olho, né, do pai. Os que os irmãos faziam, José chegava e contava para os pais. E é verdade. E as pessoas não gostam muito disso, né? Tem outro nome para isso. Não, meus queridos, mas quando o outro está errado, tem que ser corrigido. Não adianta, né, passar batido. E aí, quando ele vem chegando, ele vai no lugar, ele não estava ali, os irmãos não estavam ali. Aí José pergunta para alguém: vocês não viram aqui uns homens assim, assado, desse jeito? Eles estiveram por aqui, mas eles foram para uma outra região. E José vai, porque ele estava cumprindo uma ordem do pai. E quando ele aponta ao longe, os irmãos: lá vem o sonhador. E aí, queridos, aí cresceu, o ódio que estava no coração deles pululou. Palavra bonita, né? Pululou. Então, não, vamos fazer alguma coisa, vamos acabar com a vida desse sonhador. Quer dizer uma coisa, amados: Satanás e seus demônios, ele tem como meta destruir os sonhos que nós temos em Deus. Esta é a finalidade dele. Ele quer destruir a vida de um adolescente, de um jovem, de um adulto. Ele quer destruir a vida de um casal. Ele quer destruir a família. É o que ele gosta de fazer: destruir. E ele detesta quem tem sonhos. Ele detesta quem tem alvos reais, alvos bons. Por isso, querido, não é bom você estar comentando com todo mundo, não é, aquilo que Deus está colocando no teu coração. Fale com pessoas assim, né, tranquilas, com pessoas que você sabe que vai te ajudar, especialmente quando você tem sonhos, quando você tem projetos. Deixa o projeto encaminhar, deixa o projeto criar forma, deixa o projeto se estabelecer para você então compartilhar. E às vezes nós somos tão afoitos,
A Ruth sempre fala que eu sou assim, né? Eu sou meio afoito. A galinha cantou, eu já quero pegar o ovo. Então, ela não botou ainda, eu já quero fazer omelete, né? Porque só com ela cantando. Não, espera, deixa ela botar o ovo, ela vai cantar. A hora que ela parar de cantar, é a hora de você ir lá e pegar o ovo, né? Então tá. Então temos que esperar um pouco, né? A galinha acabar de cantar. E aí, queridos, eles têm uma ideia: vamos matar, vamos acabar com a vida dele. Mas Rúben tem uma ideia melhor. Fala: não vamos fazer isso não. Ele é nosso irmão. Vamos jogar nesse poço. E aí, ele ficando nesse poço, ele vai morrer. E nós falamos, né? E aí nós vemos o que nós podemos fazer mais tarde com ele. Por quê? Qual era a ideia de Rúben? Era voltar mais tarde e tirar José dali e levar para o pai dele. E Rúben vai fazer algo em outro lugar, e ele sai dali do convívio dos seus irmãos. Quando ele volta, mas enquanto ele está fora, vem vindo uma caravana de, acho que é ismaelitas, parece, deixa eu ver aqui, midianitas, versículo 28, passando pois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Ismaelitas mesmo. Então veja bem, aí eles estavam tirando, vinha vindo uma caravana de ismaelitas, um dos irmãos falou: não, vamos vendê-lo. E aí nós pegamos a capa dele, nós matamos um animal, sujamos aquela capa de sangue, estraçalhamos, rasgamos aquela capa e levamos para o nosso pai e vamos dizer: olha, José foi morto. Ou seja, a consciência deles ficariam tranquila, porque eles não haviam matado, mas sim contaram uma mentira para o pai. Não existe meia mentira, meia verdade, não é? Ou é mentira ou é verdade. Mas o interessante aqui, meus queridos, percebem que todo o problema dos irmãos de José era a capa. E quando eles tiveram a oportunidade de ficar com a capa, eles ficaram sem a capa, porque rasgaram a capa e molharam com... Aquelas pessoas que querem destruir a tua vida, querido, aquelas pessoas que querem destruir o teu casamento, pode ter certeza, eles não vão ficar com aquilo que eles tentaram, porque Deus é justo, querido. Creia nisso. Então não precisa ficar guardando mágoa, rancor, porque Deus sabe como fazer justiça. Posso ouvir um amém, amado? Amém. Deus sabe como fazer justiça. E agora, vai embora José. José é levado para o Egito, chega ali, Potifar o compra, e ele começa a trabalhar na casa de Potifar, e daqui a pouco a mulher de Potifar quer deitar com ele, não consegue, acusa José. José vai para a prisão. Lá na prisão ele tem mais 2 sonhos. Aqueles sonhos ele fala para o padeiro e copeiro, e diz: ó, quando vocês saírem daqui, lembra de mim. Os 2 saem de lá, nem sequer pensar em José. Nós queremos cuidar da nossa vida. O padeiro foi morto, como José havia falado no sonho, e ficou o copeiro. Certa ocasião, o faraó tem um sonho. O copeiro que estava do lado viu o seu chefe, o faraó, falar do sonho. Fala: não, mas tem um homem que sabe, não é? Ele decifra sonho. Era José. José toma o seu banho, veste roupas reais, se apresenta, conversa com o faraó, revela o sonho ao faraó. Por fim, José é coroado governador do Egito. Depois de faraó, era ele que tinha a palavra final. Amados, mas eu quero aqui focar naquilo que aconteceu lá no campo, quando ele foi jogado no poço. O propósito que Deus tinha para José era que ele iria ocupar um cargo de governo, e que os seus irmãos estariam se curvando diante dele, e que o seu pai se curvaria diante dele. Ora, José nasceu para ser governador do Egito. Não havia outro propósito a não ser este. Ele deixaria de ser governador do Egito se ele ficasse olhando apenas para o poço. E aqui eu quero mostrar 2 situações de uma maneira bem rápida, para que vocês venham assimilar o pensamento da palavra de Deus, e
procurarem colocar isso em prática. Amados, ali no poço, quando José foi jogado, primeiro não havia água, então não tinha como ele morrer afogado. Satanás pensa que aquilo que ele faz vai redundar em desgraça para as nossas vidas. Mas se eu e você continuarmos firmados na palavra, continuarmos firmados em Jesus Cristo, se cairmos no poço, lá não vai haver água. Amém, amado? Então, por mais que ele faça as coisas para nos destruir, Deus sempre vai reverter aquela situação em bênção. Até mesmo aquilo que você não entende. Sabe por quê? Porque nós analisamos as coisas com a nossa mente, querido. E nós não temos, agora nós temos a mente de Cristo, então nós não podemos usar as coisas com a nossa mente. Ah, porque esse candidato ganhou, está vendo? Ele precisava. Não, querido, não analise as coisas com a mente. Analise segundo a palavra de Deus, que toda autoridade constituída, ela provém de Deus, e fim de pago, meu querido. Acabou, não tem outro recurso. Nós ficamos arrumando desculpas em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E aí o que acontece? Se José tivesse ficado olhando para o poço, ele não iria cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Porque se José olhasse para o poço, o que ele iria encontrar olhando para o poço? Primeiro, iria encontrar a incompreensão do seu pai. O seu pai não acreditou nele. Segundo, ele iria ver a inveja dos seus irmãos. Durante toda a sua adolescência, ele viu, conviveu com a inveja dos seus irmãos. Aquele poço trazia a lembrança da incompreensão do pai, trazia a lembrança da inveja dos irmãos, e traziam a lembrança da ruindade do coração de seus irmãos. Vamos matar o sonhador. Queridos, as situações ruins que acontecem na nossa vida, elas têm a causa, têm um motivo. A maioria das circunstâncias contrárias que acabam acontecendo comigo e com você, não tem nada a ver com o diabo ou com Deus. Mas Deus usa, e o diabo também usa, da nossa incapacidade ou da nossa má ação. A maioria dos nossos problemas, a maioria dos poços da qual nós somos lançados, ela provém da minha falta de gratidão. Eu posso não ser grato por aquelas pessoas que me ajudam, me ajudaram. Talvez as circunstâncias contrárias elas já vêm porque eu aceitei convite de pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus. As pessoas vão para a droga não porque alguém força, ou você já viu alguém amarrar alguém num poste e dizer: a partir de agora você vai ser um viciado, você vai fumar todas e colocar na boca dele? Você já viu isso acontecer? Você já viu alguém tornar-se um alcoólatra porque simplesmente alguém coloca ele amarrado em um lugar qualquer e entucha ele de bebida alcoólica? Não, querido. Todas essas situações são colheitas das más semeaduras que as pessoas fazem, as más companhias, as conversas loucas, as conversas com pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, até mesmo que muitos crentes caem, simplesmente porque não avaliam as suas amizades, não reconhecem aquelas pessoas que devem andar com ele ou não. As suas atitudes são atitudes tomadas apenas para se ver livre de situações, e aí mentem. Aí não tem nenhum pudor em mentir, em enganar pessoas. Se ele quer subir de cargo, se ele quer ter algumas conquistas, ele vai usar de meios ilícitos. É a competição. Depois ficou reclamando: o marido não está querendo sair de casa. Mas o que é que você fez para realmente mostrar ser aquela mulher realmente abençoadora? O que você, marido, fez para aquela mulher, sua mulher ser uma mulher bênção na sua vida? O que você fez para o seu filho crescer abençoado? Você entendeu o seu papel de esposa, de mãe, de pai? Você entendeu o teu papel de irmão? E aí é culpa Deus, ou então culpa o diabo. O diabo usa de situações. Você fez uma péssima escolha, o diabo vai pegar aquela sua
sua decisão e vai partir para cima, porque ele tem direito legal. Agora, quando nós vemos José, meu amigo, José fica calado. Você não vê aqui José reclamando, você não vê José pedindo clemência aos seus irmãos. Não, por favor, não me joguem no poço, não me matem, não me vendam. Vocês não vê José falando nada. É como Jesus, ele foi como um cordeiro silencioso para o matadouro. Amados, muitas vezes o que estraga a situação é a nossa língua, é a nossa boca. Falamos demais, falamos sem necessidade, e quando falamos para denigrir, queridos. Então veja bem, quando eu olho para o poço, quando eu olho para uma situação contrária, eu começo a achar culpado. O poço na vida de José era algo circunstancial, não dependia de José, querido. Não dependia da atitude de José. Aquela situação foi proveniente da inveja dos seus irmãos, o desejo dos seus irmãos verem morto. Queridos, alguns poços que são abertos na nossa vida, querido, nós não tem como nós realmente entender por que eu fui lançado lá. Entenda que isso faz parte de um ciclo, são circunstâncias contrárias, envolve pessoas. Mas o cumprir o propósito, querido, envolve o meu posicionamento, envolve algo interior. Ou eu aceito o que tentaram fazer comigo lá no poço, e agora eu vou ser uma pessoa vingativa, eu vou ser uma pessoa ruim, uma pessoa rude, uma pessoa realmente que vai pensar apenas fazer maldade. Porque cumprir o propósito, querido, depende do relacionamento meu com Deus. Não depende mais de circunstâncias contrárias. O poço, sim, o poço é alguém que nos machucou, é alguém que nos feriu. Mas se eu fico olhando para o poço, eu vou dizer, eu não cumpro o propósito, porque alguém me machucou, alguém abusou de mim, alguém me feriu, alguém me decepcionou, alguém puxou o meu tapete. Se eu fico olhando para o poço, eu não vou cumprir o propósito, eu não vou cumprir o projeto que Deus tem para mim, querido. Então o poço tem que ficar lá. O poço envolve a minha vida e as circunstâncias, mas o meu propósito envolve o que está em meu interior. Quando você vê José na casa de Potifar, você percebe que ele diz, não, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou desagradar ao meu Senhor, porque você é mulher dele, mas muito mais que isso, eu vou desagradar o meu Deus que é justo. E a Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava, porque Deus estava com ele. Então eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir o propósito que Deus quer na minha vida, quando eu de fato entender que se eu aceitei Jesus Cristo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu vou projetar as coisas que Deus quer para a minha vida, querido. Não adianta ficar culpando pessoas, não adianta ficar culpando situações. Passou, morreu. Paulo nos ensina, olha para aquilo que passou como esterco, e Paulo usa a palavra esterco mesmo. Olhe para aquilo que passou como esterco. Não, as coisas que passaram fiquem para trás. Toda a injustiça, todas as decepções, todas as mágoas, todas as situações contrárias, elas ficam para trás. Mas eu prossigo para o alvo, eu prossigo para alcançar o projeto, ou para realizar o projeto que Deus tem na minha vida e para a tua vida. Mas pastor, por que isso aconteceu na minha vida? Amados, você está olhando para o poço. O que passou, passou. Agora é tempo de você realizar o projeto de Deus na sua vida. Então aproveita para não semear mais ervas daninhas. Aproveite para profetizar coisas dos céus. Aproveite para declarar que só em Jesus você tem vida, só em Jesus você está salvo. Começa agora a projetar situações novas na sua casa. Agora, a partir de hoje, a minha vida vai ser diferente. Eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas não serão acrescentadas. Amados, essa pandemia serviu para provar corações. Tem pessoas que não estão nem aí, querido, da pandemia até mesmo.
Você olha aí, meu irmão, você vai ali no parquinho, o que tem de gente ali, amado, sem máscara, sem nada, todo mundo vem, coloca a mão, você não vê ninguém lá com álcool para limpar ali aquelas instrumentos de praticar exercício físico. Você não vê ninguém nos mercados com álcool ali para desinfetar o que você pega, o que você deixa de pegar. As pessoas não sabem, não entendem que o lugar da igreja é o lugar mais tranquilo que tem. Se alguém não passa álcool é porque alguém não colocou na tua mão, porque você não foi ali e não pegou álcool. Se você cumprimenta as pessoas assim, como se nada tivesse acontecido, não é problema da igreja, é problema teu, querido. Então vocês entendem que nós não cumprimos o propósito, o projeto, porque nós colocamos o nosso coração no poço, naquilo que eu entendo, naquilo que eu acho, naquilo que eu aceito. Não é naquilo que a palavra de Deus diz. A minha vida, a tua vida, ela tem que estar baseada no que a palavra de Deus diz. E quando você olha José, querido, ele vai caminhando lentamente. Você não vê José realmente falando mal, você não vê José reclamando, murmurando. Você vê um José disposto a cumprir com o projeto, com o propósito que Deus colocou na vida dele. Ele não saberia quando isso ia acontecer. Ele nem sonhava, creio, ser governador do Egito. Mas ele sabia que havia um lugar preparado por Deus para ele. Eu não sei, você não sabe o lugar que Deus nos quer, mas aonde nos colocar, Ele vai fazer de nós mais que vencedores. Eu não posso perder de vista esse sentimento, querido. Então uma jovem, um adolescente não pode perder isso de vista. Eu não vou deixar que uma coleguinha me tire do caminho de Deus. Por que as pessoas quando vão para a faculdade, amado, acabam se desviando? Porque em momento algum eles colocaram Deus em primeiro lugar. Em momento algum eles colocaram o reino de Deus. Em momento algum eles colocaram as coisas de Deus em primeiro lugar. Por isso é fácil, amado. Não tem nada no coração, não tem nada na cabeça. Eu quero ver, querido, se alguém que está cheio de Deus. Eu quero ver um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher cheio de Deus. Eu quero ver se o diabo vai fazê-lo cair assim, de uma maneira boba, tonta. Não vai, querido, porque está cheio de Deus. Um homem cheio de Deus, ele não vai abandonar a sua casa, querido. Uma mulher cheia de Deus não vai abandonar a sua casa. Um filho, uma filha cheia de Deus não vai abandonar a sua casa. Por isso nós estamos vivendo o tempo, amado, sim, de estarmos na casa de Deus, de estarmos juntos, crescendo, orando, clamando. Nós temos que estar cheios de Deus, porque Satanás, mais do que nunca, a partir de agora, ele vai reunir todas as suas forças. Já estava fazendo isso, mas agora mais do que nunca, o cenário já está preparado para a vinda do anticristo. E quantos crentes, quantos membros de igreja vão cair? Porque preferem mais a vida do que realmente o reino de Deus. Até mesmo do Jerusalém, né, um canto, o Jerusalém, nesse canto que fala, né, do lar, eu quero ir. Havia um cântico de uma dupla que dizia assim: que saudade do céu, quero ir. Mas o primeiro sintoma de dor corre no postinho. Que vontade de ir para o céu é esta? Que vontade de ir para o céu é esta, mano? Vamos ser coerentes com a nossa vida. Sim, até eu, querido, me sou meio bobo também. Você pensa que eu, quando sinto alguma dor, eu falo: Deus, o que é isso aqui? É um princípio que o Senhor me levar, ou é coisa que eu tenho que cuidar? Aí Deus, não, vai cuidar, vai ver o que é isso daí, eu vou. Mas se Deus me chamar, glória a Deus, aleluia, meu irmão, eu nasci para isso. Aliás, a minha pátria não é aqui. A hora que eu morrer, eu vou para minha casa. De lá que eu vim, é para lá que eu estou indo. Como diz o hino que eu estou cristão, somos peregrinos aqui. E eu tenho que viver isso, você tem que viver isso. Nós temos que viver assim, queridos. Você que está me ouvindo, nós temos que viver assim. Não tem mais como viver cocheando entre dois caminhos. Ou nós somos e fazemos, ou apenas fazemos e não seremos. E se nós não formos, nós ficaremos aqui. Eu não quero nem por sonho, nem por brincadeira ficar. Ainda que os 3 primeiros anos e meio vai ser uma bênção. Não vai haver morte, não vai mais haver assalto, não vai haver mais roubo, corrupção, vai ser tudo. E alguém vai dizer: está vendo? Você viu quem que é o responsável disso?
através das atitudes dele, da iniciativa dele, acabaram os seus assaltos, acabaram as brigas, os assassinatos. E aí, meu irmão, abre-se as portas do inferno. E é aí que a coisa vai pegar. E é aí que a coisa vai pegar. Amados, para a honra e glória do Senhor Jesus, os que permanecerem fiéis não vão estar aqui. Muito fraquinho. Pelo menos os que forem fiéis não vão permanecer aqui. Amém? Amém. Mas aqueles que coxarem dos caminhos que ele diz, eles vão passar maus bocados. Imagine, foi difícil aqui, com todas as regalias. Imagine, querido. E aí que muitos vão negar a Cristo. Seguinte, agora, a partir de agora, para comprar, você tem que ter ou sinal, ou seja que for, uma carteirinha. Sem essa carteirinha você não... eu não vou morrer de fome. Então ele vai lá, vai deixar, ou vai ser o sinal da besta, ou vai ser chip, sei lá o que vai ser. Alguma coisa vai acontecer. A Bíblia diz que é alguma coisa. Não vou entrar em detalhes aqui agora, porque o foco não é esse. Mas o meu foco é: não olhe para o poço. Não olhe para as pessoas que te machucaram. Não olhe para as palavras que você ouviu. Não olhe para as decepções que você já teve. Não olhe para as pessoas que mentiram para você, querido. Mas olhe para o projeto, para o propósito que Deus tem. Ele quer fazer de você um homem, uma mulher vencedora, meus queridos. Ele quer nos levar para um lugar mais alto. E esse lugar mais alto você só vai alcançar com Jesus Cristo. Por isso Jesus morreu por mim. Por isso Jesus morreu por você. Por isso Jesus foi crucificado na cruz, amado. Creia nisso. Não foi pessoas que morreram por nós, não foram pessoas que foram crucificadas por nós, mas foi Jesus, o próprio Deus, que deu a vida dele por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida. E se eu estou em Jesus, não importa as circunstâncias contrárias, eu me alegro, porque na presença do meu Deus há muita alegria. E então me alegro porque estou no Senhor, e aonde Ele estiver eu vou estar também. Se é depois da tribulação, se é antes, se é depois, se vai ter milênio, se não vai ter, eu não estou nem aí. Eu só tenho a certeza, eu não posso perder de vista, que aonde Jesus estiver eu vou estar também. E isso garante eu continuar vivendo para glorificar o nome dele. Me alegrar em estar numa reunião como esta, me alegrar em estar na casa do Senhor, me alegrar de colocar um hino que louva ao Senhor, de me alegrar quando eu leio a palavra, de me alegrar quando eu posso pedir a Deus, me alegrar quando eu posso dizer para alguém: olha, não faça isso, você está errado. Me alegrar quando exorto, me alegrar quando eu confronto, me alegrar quando eu ajudo. Eu tenho que me alegrar com as coisas de Deus, porque as coisas de Satanás e seus demônios, já tem muitos que fazem tudo para ele. Mas eu não sou qualquer um. Eu sou filho de Deus, nascido de novo, e tenho a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida, com o sangue de Jesus Cristo. Você tem que ter essa certeza, e você que me ouve tem que ter essa certeza, porque os dias maus chegaram, meus queridos, e se você não estiver em Jesus, vai passar maus bocados. Mas se você estiver com Jesus, vai ter sempre um braço, o braço amoroso de Deus, para dizer: filho meu, amado meu. Amém, queridos? Amém. Nós podemos dizer: Jerusalém, Jerusalém, vou andar em ruas de ouro. É ruas de ouro? Não sei. Mas é melhor eu acreditar que tem ruas de ouro do que achar que é uma rua tudo esburacada. Não tem jeito. Céu é céu. As coisas vão se passar, tudo se fez novo. Então tem que crer. Uma casa bonita. Mas lá não tem casa. Problema de quem acha que tem, que não tem. Eu entendo. É um lugar maravilhoso. É um lugar onde o rio que sai do trono de Deus corre e vai passando tudo quanto é canto. É o momento de você levantar as mãos e dizer: glória a Deus, aleluia. É você andar pelas ruas e encontrar com Paulo, com Pedro, João, Tiago, seja quem for, meus queridos. É momento de você conversar com Deus. É momento de você ver Jesus Cristo falando para você com as mãos estendidas em teu favor. Então nesta noite eu quero lançar um desafio: não olhe para o poço. No poço você vai encontrar, querido, sujeira. Poço sem água é lugar de sujeira, é lugar de receber tudo quanto tem entulho. Você fica olhando para o poço, você vai ver todas as tristezas que você já teve na sua vida,
Você vai ver todas as decepções que você já enfrentou. Você vai ver todas as atitudes erradas que você tomou. Não olhe para o poço, mas olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Porque em Jesus você tem alegria. Em Jesus você tem salvação. Em Jesus você tem certeza. Porque olha a nossa mocidade, quase que na sua totalidade perdida. Por quê? Porque olha para o poço. Ah, porque minha mãe fez assim. Ah, porque meu pai fez isso. Ah, porque não comprou isso para mim. Ah, porque meu irmão passou, né, está na minha frente. Ah, porque eu merecia isso. Você fica olhando para o poço, querido, e a caravana vai indo embora. Olhe para o propósito que tem na sua vida e fala: demônio nenhum vai impedir que o propósito que tem na minha vida seja cumprido. Porque vai depender de você, da sua escolha. Nessa noite você tem a escolha: ou você fica olhando para o poço cheio de tranqueira, ou você olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. Creia nisso. Eu recebo esta palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, querido.